Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, os nossos vereadores. E no caso, quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Thalita, cadeirante do PSB. Seja bem-vinda, Thalita, mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo, Tânia, muito obrigada por me receber aqui. Sempre muito bom estar aqui conversando um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo. Exatamente, a população sempre quer saber, né, mais ou menos. Antigamente a gente queria menos, mas hoje em dia, com rede social, com canal aberto da TV, elas estão mais interessadas no trabalho dos vereadores, então é essencial assistir o nosso programa puxando uma sardinha aqui para o meu lado. Mas é verdade, o meu zelador do meu prédio falou que me viu no programa de fiscalização, o seu Edgar, inclusive. Eu acho que a TV aberta é grande responsável por isso, para as pessoas estarem mais próximas, realmente acompanhando mais o que a gente vem fazendo aqui. Então, um beijo para o senhor Edgar. Beijo pro seu Edgar. Tchau, Edgar. Então, Thalita, vamos começar a falar sério agora, falar da nossa pauta aqui. Temos vários temas. O primeiro é saúde, é vacinação, mas não é Covid. A vacinação da Covid está adiantada, né? A gente não tem muito o que reclamar aqui na cidade. Depois de um começo meio aos trancos e barrancos, tudo deu certo. Só que, por causa da pandemia, outras vacinas foram ficando para trás. Não é nem culpa do governo, é culpa das pessoas mesmo que ficaram com medo, deixaram passar, esqueceram a data. Principalmente esse problema no caso das vacinas das crianças. Tem um requerimento da sua autoria, então, que quer saber exatamente o que está acontecendo. Já teve alguma resposta? Exatamente o que você quer saber? Bom, então, na verdade, a pandemia foi um agravante para a questão da vacinação das crianças. Mas isso já vem acontecendo, acredito que desde 2015, 2016, não me lembro exatamente agora a data dos estudos que nós fizemos para fazer esse requerimento. Acontece que o IESP, que é um instituto que faz essa pesquisa, né, de políticas de saúde, políticas públicas de saúde, percebeu que já tem alguns anos que a gente está tendo queda na vacinação. São vários os fatores que entram aí em questão, falta de incentivo, né, o que é uma pena, porque o Brasil já foi aí vitrine para o mundo em questão de vacinação, em outros governos, em outro período, e agora a gente tem essa queda. A nossa porcentagem, a meta é que a gente fique em 90% das crianças vacinadas, e no ano passado a gente chegou no máximo a 70% das nossas crianças vacinadas, né, com essas vacinas iniciais que as crianças tomam. Isso é um grande perigo, né? A gente tem doenças que já foram erradicadas, que a ONU já declarou erradicada no Brasil, como o sarampo, por exemplo, que estão voltando. Então, a gente fez esse requerimento porque é claro que essa é uma questão de saúde pública nacional, mas a gente pode investigar... Na verdade, até mundial, né? Até mundial. O movimento antivacina, infelizmente, está se alastrando aí por todos os lugares. Infelizmente. E aí a gente... aqui dentro da municipalidade a gente está questionando a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o que eles estão fazendo para que a gente atinja essa porcentagem, pelo menos no nosso município, né? Que é o que a gente pode fazer aqui de forma micro, né? Onde a gente está trabalhando no momento, e aí a gente fez esse requerimento para saber quais são as iniciativas, as ações que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, se eles estão cientes, né, de que a gente está aí com essa taxa de vacinação abaixo, mostrar para a gente também, para que a gente tenha ciência da porcentagem de crianças que estão sendo vacinadas no nosso município, se também está abaixo da nossa meta, e aí a gente saber como que eles vão poder trabalhar para ter esse incentivo, porque é extremamente importante, como você mesmo disse, Tânia, é extremamente importante que a gente faça campanhas de vacinação. Como eu falei inicialmente, o Brasil já foi vitrine aí para o mundo em questão de vacinação, e hoje a gente tem um movimento antivacina muito forte, né? Uma fala contra a ciência muito forte, muitas fake news, e isso só atrapalha a questão da saúde, principalmente das nossas crianças. Por quê, né? A gente fica se perguntando por que esse movimento está crescendo tanto, sendo que essas pessoas que são contra a vacina tomaram vacina quando era criança. Não deu nada. É um grande equívoco, né? Vocês questionam muito sobre a questão da eficácia da vacina que a gente tem tomado para a Covid, né? Mas a gente... ainda é nova, né? Oi? Essa vacina ainda é nova. Essa vacina ainda é nova. Teria uma justificativa meio errada, mas teria de falar, não, é muito nova, não conheço. Mas as outras existem aí há
nossa, Mas também, né, Tânia, é uma variante. O Covid é uma variante de uma gripe. Então, não é como se fosse uma doença que os laboratórios nunca tivessem ouvido falar. A gente está falando de gripe. Então, é claro que já havia um estudo sobre Covid, porque a gente está Covid-19. Existem outras variantes. Então, não saiu do zero os estudos também, né? Não é como se eles estivessem parados e, de repente, eles tivessem que começar a estudar e a gente fez uma vacina em um ano. Já havia um estudo sobre isso. E nenhuma vacina é 100% eficaz. Eu acho que as pessoas esqueceram disso. Exatamente. Todas as vacinas podem causar efeitos colaterais. Eu duvido que se você, né, cidadão que nos acompanha, pegar a bula dos remédios que toma em casa, ninguém toma remédio mais, se for ver os efeitos colaterais. Então, a gente precisa colocar na balança. Vacinas salvam vidas, sempre salvaram. Né? E, então, é extremamente importante a gente entender aí por que está tendo essa queda e combater isso, principalmente por questão das crianças, que esse estudo que a gente trouxe é das crianças, né? Sarampo matam crianças. Então, é extremamente importante que o nosso município faça uma ação em relação a isso. E é um pacto coletivo, a gente sempre gosta de reforçar isso, né, vereadora? Porque nem todo mundo pode tomar alguma vacina, então quanto mais gente ao redor estiver protegida, vai servir de bloqueio para essa pessoa. Então, vamos parar de pensar um pouquinho só na gente. É sobre o outro. É sobre o outro. Agora, vereadora, outro tema que é de saúde também e que também é um dado que a gente não tem oficial, né, tanto que existe esse requerimento, mas a gente percebe que já está preocupante. Outubro Rosa, eu até estou de rosa, por coincidência. A gente percebeu no país todo, né? Também houve uma queda muito grande nos exames, nas mamografias, nos diagnósticos, que quanto antes for descoberta a doença, melhor. Então, a gente percebe isso, que muitos vereadores até na tribuna também cobraram isso. Não, vamos incentivar as mulheres, vamos também cobrar a prefeitura para que acelere esse processo. É isso que o seu requerimento pede? Alguns dados para a gente saber como que está o nível de mulheres que são, né, o número de mulheres que estão se consultando, o número de exames que estão agendados, né, de cirurgias que estão agendados, porque um dado que a gente traz no requerimento também é que 95% dos casos podem ser reprimidos, podem ser curados, se descobertos recentemente e tratado recentemente também, né? Mas 40% dos casos não são assim. Então, as mulheres descobrem tardiamente, né? Isso é por uma questão também de incentivo em muitos setores, né? Para que as mulheres se toquem, para que as mulheres façam essa consulta. E o que a gente pode fazer para agilizar é realmente dar prioridade para esse tipo de exame. A gente tem a informação de que hoje esses exames estão demorando 90 dias. Isso tem muito tempo, né? Para um câncer, para um tumor que pode evoluir muito rápido, em questão de semanas. A minha mãe teve câncer de mama. Então, a gente quer saber esses dados, né? Porque a gente entende que é muito bonito pintar tudo de rosa, é importante, é simbólico, isso lembra, né? Resgata uma memória. Não é para não fazer, mas existem outras coisas também que precisam ser feitas em conjunto. Não adianta divulgar a importância do exame se você não consegue marcar o exame. Você não consegue acessar o exame, exatamente. E também eu fiquei sabendo que durante a pandemia, reduziu muitas operações, né? As cirurgias do câncer de mama, mas parece que isso foi resolvido. Reduziu por conta do corpo médico, de espaço, de equipamento, salas, né? Então, a gente não só o câncer de mama, mas muitos exames ficaram parados por conta disso. E agora que a gente está sem um hospital de campanha, né? A gente fechou, a gente vai conseguir agora atender mais pessoas, né? Agilizar aí com a questão dos exames que ficaram parados. Então, esses dois requerimentos, tanto da vacinação das crianças quanto do Outubro Rosa, ainda não deram resposta. Ainda não. Então, a gente vai aguardar aí. Também dá para acompanhar pelo boletim legislativo, que a gente traz sempre as respostas quando elas chegam, além do nosso programa, porque a gente vai trazer essa resposta quando chegar, combinado? Combinadíssimo. Outro requerimento aqui da autoria que está na nossa pauta é referente à atual situação dos boxes ali do Shopping Popular, o vulgo camelódromo, né? Quase ninguém conhece como Shopping Popular, mas fizeram aquele prédio bonitinho para os comerciantes ficarem, mas acho que, não sei se é impressão minha, mas desde quando foi inaugurado teve esse problema da concessão. Sempre teve crítica. Então, esse é um assunto novo para a gente, que a gente recebeu munícipes, né, no nosso gabinete, né, também por telefone, solicitando aí a nossa ajuda, porque estão esperando o box
já faz tempo, né? Teve outros munícipes que falaram que o box foi concedido, depois foi tomado o box de novo, algo que causou muita estranheza para a gente, então a gente fez. Inicialmente, quem fez o requerimento foi o vereador Moisés Pirulito. Ele fez o requerimento em maio, recebeu uma resposta, no mínimo triste, né? Porque foi um descaso a resposta que veio para o vereador, né? De novo, a gente volta nesse tema, né? Da qualidade dos requerimentos. E continua ruim, viu, Tânia? A gente tem algumas respostas boas, mas são muito específicas, de secretarias muito específicas, e, no geral, a gente se sente muitas vezes num jogo, daquele jogo bobinho, sabe? Porque joga para uma secretaria e depois a outra secretaria joga para outro departamento que fica dentro da secretaria, e a resposta que é bom a gente não tem recebido. A gente tem feito um requerimento, e depois eu posso trazer aqui também para discutir com vocês todos, né? Sobre os kits de construção, que a prefeitura entrega kits de construção. A gente teve munícipes que também solicitaram, e é o terceiro requerimento que a gente está fazendo, que a gente fez nessa última sessão, né, na terça-feira, solicitando informações a respeito do kit, porque a gente não consegue essa resposta, né? Então, a gente se sente bobo mesmo. O requerimento leva 15 dias para ser respondido, tanto é que você sempre me pergunta aqui, né, Tânia, você já tem a resposta? Ainda não, porque leva tempo mesmo. E, na verdade, é 15 dias, mas naquelas, né? Porque a resposta pode ser, vamos verificar, vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso, exatamente. E é isso que, aí, tanto do kit, né, que é de construção, que a gente está fazendo o nosso terceiro requerimento, quanto a questão do box, que foi exatamente assim, né? Em maio, o vereador Moisés fez o requerimento, recebeu 2 linhas de respostas dizendo que os procedimentos já estavam sendo tomados pelos responsáveis. Isso não é resposta de requerimento, a gente quer os dados, para que a gente possa também informar o munícipe, né? O vereador, muitas vezes, é um canal. O cidadão quer saber alguma informação, a nossa forma de trazer essa informação para ele é solicitando por meio dos documentos que a gente tem à nossa disposição, né? Das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Com uma resposta dessa, o que a gente fala para o munícipe, né? E aí fica parecendo que a gente não está fazendo o nosso trabalho, mas não é bem por aí. Então, a gente questionou de novo, e aí, juntamente, né, eu e o vereador Moisés, a gente fez em conjunto esse requerimento, porque eu também recebi essa demanda, para saber como que está a questão da distribuição dos boxes, quais são os critérios, se existe uma lista de transparência, quer dizer, se há a possibilidade de ter uma lista de transparência, né? A transparência é muito importante para as pessoas, sabe? A gente fala muito disso na tribuna, a gente falou muito disso na campanha também, porque às vezes o cidadão, a cidadã, eles querem simplesmente saber a situação deles. Sim. Então, eles olham lá na lista da transparência para ver qual é a colocação deles no box, para ver se eles vão fazer outra coisa, para saber o que eles vão decidir, tocar a vida, né? E não tem portal de transparência, eles não sabem, não tem uma lista de transparência, eles não sabem nem a colocação deles. Então, a gente fez esse questionamento também, se existe a possibilidade de ter essa lista de transparência, porque não é uma obrigatoriedade, mas seria muito bacana, né, um olhar mais sensível da secretaria pro cidadão, pro munícipe, né? E aí, fazendo essas perguntas dos critérios, como que está sendo distribuído, vamos ver se agora a gente recebe uma resposta decente. Faz tempo que eu não piso ali no Shopping Popular, estou respeitando as regras de distanciamento à risca, mas eu lembro que as últimas vezes que eu passei lá, tinha muitas portinhas fechadas. Então, a pessoa que está na lista, ela deve ver aquelas portas e pensar, porque eu não posso estar ocupando, né? A gente também quer saber. Exatamente, a gente está pesquisando para vocês, para dar resposta. Agora, outro tema, outro requerimento, só que agora em relação à Secretaria de Obras / Secretaria de Educação. O que acontece, vereadora? Está tendo alguns problemas de reparo que não estão sendo resolvidos, é isso? Isso, na verdade, a gente conversou com um servidor da Secretaria de Educação, que na verdade ele é responsável pelos contratos de obras nas escolas, né? Então, a gente foi conversar com ele para saber como que estava a questão do andamento das obras em várias escolas, já que as aulas estão voltando, porque a gente foi em algumas escolas e viu que algumas, durante o tempo de chuva, em dezembro, né, o teto voou, a sala embolorou. Então, a gente queria saber como que estava a questão
da finalização dessas obras. A gente tá falando de pequenos reparos, não é uma grande obra. Então, inicialmente eram em relação a grandes obras, né? Porque a gente sabe que a gente tem a ELEF, que é uma empresa contratada para tomar conta, né, das grandes obras. Então, a gente foi conversar com esse servidor e aí, nessa conversa, né, em respeito das grandes obras, ele nos trouxe também a questão das pequenas obras, porque a Secretaria de Educação, ela tinha um corpo de funcionários, né, que cuidavam dessas pequenas obras, que eram servidores, eram 13 servidores, se eu não me engano, que ficavam à disposição das escolas quando a diretora ligava, a coordenadora ligava para a secretaria e falava assim, um cano entupiu, um cano rompeu, o vaso entupiu, a porta quebrou. Tinha essa equipe que prontamente ia para lá resolver esse problema. Mas agora eles não têm mais essa equipe, está fazendo muita falta, porque essa equipe agora fica na Secretaria de Obras, todas foram direcionadas para lá. Então, a Secretaria de Obras que cuidam dessas equipes. Só que durante essa mudança, né, por conta dessa mudança, na verdade, a agilidade do procedimento ficou comprometida. Então, até solicitar para a Secretaria de Obras, eles não têm equipamentos, né? A Secretaria de Educação tinha o equipamento, eles tinham dentro do próprio carro as ferramentas que esses servidores usavam, né? Eu recebi também alguns servidores que falaram que eles estão com falta dessas ferramentas para trabalhar, então tem prejudicado essa questão, né? Da agilidade dessas pequenas reformas, né? Essas pequenas manutenções. Então, a gente fez esse requerimento, mas a gente teve resposta só da Secretaria de Educação. E aí, novamente, a gente cai na questão das respostas do requerimento. A gente encaminhou para a Prefeitura, né, esse questionamento, esse requerimento, e a Prefeitura manda para a Secretaria responsável. Mas foi aí uma falta também de interpretação, né? A gente podia ter... Esse requerimento deveria ter sido encaminhado também para a Secretaria de Obras. Que é a responsável. Que é a responsável. Então, aí, novamente, a gente vai ter que... Mas o que a de Educação respondeu? A de Educação respondeu que eles têm a necessidade, né, e que eles querem esse grupo com eles. Então, assim, eles responderam as nossas perguntas falando da eficiência, né, de que ter uma equipe de funcionários que cuidem dessas pequenas manutenções. Então, eles têm essa necessidade e essa vontade. Agora, falta a Secretaria de Obras responder para a gente se eles podem, pelo menos, né, é uma sugestão que a gente coloca no requerimento, ceder metade do corpo dos funcionários para a Secretaria de Educação. É uma lista de pendências aí, de respostas que a gente está listando. Uma lista de pendências, exatamente. Vamos ter que acompanhar. Agora, um tema que a gente conversou, a gente vai mudar de tema agora, a gente vai falar de moção. Quem acompanhou a gente aqui no último programa, a gente falou sobre os absorventes das mulheres, a importância de doar esses insumos médicos, né, para as mulheres que não têm condições de comprar. A gente conversou sobre isso, teve até um projeto, né, da sua autoria, com a Vivi, acho que todas as vereadoras, né, fizeram esse projeto para apoiar a prefeitura para fazer isso. Esse tema ganhou visibilidade nacional, porque também tinha esse projeto acontecendo lá em Brasília. O presidente Bolsonaro vetou. Aí a discussão ampliou, né, vereadora? E a vereadora não gostou do que ele fez, apresentou uma moção de repúdio, que é uma moção o quê? Quando a Câmara se junta e manda lá um recado para o lugar, para a pessoa que quer que seja, falando, não gostamos dessa atitude. Exatamente. Tem a de aplauso também, que, como diz, aplaude. A pessoa fala assim, nós gostamos do que aconteceu. Nesse caso, a vereadora queria falar que não, a gente não gostou. Só que essa moção não passou aqui na casa. Não passou. Como você se sente em relação a isso? Olha, eu sinto que é um reflexo mesmo de como nós, enquanto mulheres, não somos representadas politicamente, né? Porque é uma moção na qual a maioria dos meus colegas são homens, né? E eu acho que falta, eu vou colocar na conta da sensibilidade mesmo, né? Da vivência, para entender o quanto esse assunto é urgente e emergente para a gente, né?
Então, eu acredito que a equidade que a gente fala na política, né, e quando a gente fala de violência de gênero, a gente não está falando só de violência física, né? A gente não está falando só da violência que agride, mas justamente essa de representatividade. Será que se a gente tivesse mais mulheres na política, a gente não teria aí um olhar mais inclusivo para a questão da mulher na questão da saúde pública? Porque isso é uma questão de saúde pública, né? Quando mulheres não têm acesso a um produto de higiene básico, a gente está falando de absorvente, nós mulheres, né, ficamos menstruadas uma vez por mês. Às vezes, algumas mulheres têm um ciclo maior, outras um menor, mas é de 3 a 7 dias menstruada. Então, faz uma conta de quanto que a gente gasta, né, com absorvente ao longo do ano. Sendo que esse insumo é um dos com maior tributo em cima, né? A gente tem quase aí 13% do valor. Eles chamam de pink tax. É o imposto sobre produtos femininos que a mulher não tem escolha. Não vou deixar de comprar. Não tem escolha, exatamente. E aí a gente tem quase 13%. 13% e alguma coisa do valor do absorvente é de imposto. Então, é um insumo extremamente tributado no nosso país, né? Isso já conta pra gente uma história sobre o que é importante e o que não é importante no nosso país. A gente tem aí distribuição de camisinhas no SUS, que é super importante. Sim. Fraldas geriátricas também. Fraldas geriátricas também, o absorvente não é visto como um produto de higiene básico. E aí a gente tem inúmeras mulheres que não têm acesso, uma conta aí por baixo das pesquisas que a gente fez, são 50 milhões de mulheres que não têm acesso a esse produto. E isso prejudica mulheres que estão indo, né, jovens que estão indo para a escola, que ficam sem ir para a escola nesse período. E aí eu volto para aquela conta, né? A gente menstrua aí de 3 a 7 dias por mês. Imagina no final do ano, né? Evasão... Perde mais de um mês de aula. Perde mais de um mês de aula. Evasão dessas alunas nas escolas, né? O quanto elas ficam prejudicadas. A gente tem mulheres aí também que... o salário mínimo, ele é um direito, né? Mas nem todo mundo tem acesso a esse direito. Então, a gente tem mulheres também que não recebem nem um salário mínimo por mês e tem filhos, né? E não conseguem, e tem que fazer uma escolha do que elas vão comprar. Ou elas compram comida ou elas compram um absorvente. E aí o absorvente fica de fora. Aquelas mulheres que têm que achar uma solução acabam usando papel toalha, papel higiênico, papelão. E isso vai causar uma infecção, uma doença que vai gastar dinheiro na saúde pública. É uma bola de neve. Esse foi um raciocínio que eu fiz também na tribuna, né? Como essa questão afeta todo mundo, porque elas têm que usar miolo de pão, usar jornal, usar sacola plástica. Isso causa diversos problemas, diversas infecções, sobrecarregando o sistema de saúde, prejudicando todo mundo que precisa dele. O veto do presidente, né, sobre o programa de dignidade menstrual foi um voto técnico totalmente pautado numa questão técnica. Sim. Mas o parlamento já tinha apresentado um projeto substitutivo que refutava tudo que ele tinha colocado. Então, foi uma questão de escolha mesmo, foi uma questão de voto, de priorizar realmente, incluir no orçamento, né, do governo federal a questão da distribuição dos absorventes, porque é uma questão de saúde pública e que era completamente viável pela análise do parlamento que esse programa fosse incluso no nosso planejamento. A gente tem que verificar a balança aí dos interesses, né? Exatamente. Nosso tempo estourou completamente, mas como lá no comecinho desse tema você falou da importância da representatividade feminina na política, em 30 segundos, explicar pra gente por que você apresentou esse projeto na moção de aplauso à vereadora de São Paulo, Érica Hilton, do PSOL. Que ela recebeu um prêmio, né? Ela recebeu um prêmio, né? MAPAD, que é um dos prêmios das pessoas mais influentes, pessoas pretas, né? As mais influentes no mundo. A gente teve a única vereadora que foi indicada, né? A única mulher brasileira que foi indicada foi a vereadora Érica, que foi a primeira vereadora preta e transexual que a gente tem em São Paulo, né, que foi uma das que recebeu mais votos em São Paulo também, né, se salvo engano, não foi a mais votada, e ela recebeu esse prêmio que vale muito uma moção de aplauso, né, e a nossa Câmara realmente rejeitou mais uma vez
com argumentos que não se sustentam. Isso, para mim, fica nítido que existe uma questão histórica por trás, que revela do porquê essa moção não foi, que essa moção não passou, mas eu não posso deixar de me posicionar. Uma mulher como a Érica, que representa tantas outras mulheres no Brasil que são silenciadas diariamente, né, em todos os espaços em que elas ocupam, porque elas têm o direito de ocupar. Então, a Câmara não aprovou essa moção de aplauso, mas eu diariamente aplaudo pessoas como a Érica. Exatamente. Fica aqui o nosso aplauso, então. Thalita, então vou ter que cortar o nosso programa, porque estourou o tempo, como eu disse, mas obrigada pela sua participação. Você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai nas redes sociais, no site, super fácil, copia e cola o link, compartilha e continua assistindo aqui com a gente, que vai ter coisa que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. Obrigada pela audiência de vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.